Olá, administrador financeiro, seguidor do Gestão Financeira Passo a Passo, tomador de decisões de investimentos e financiamentos na sua empresa e na sua vida pessoal. Nesta aula, nós estaremos abordando sobre decisões de financiamentos de longo prazo. Como nós sabemos, o administrador financeiro toma decisões de investimentos, onde faz a pergunta: em que ativos investir? E decisões de financiamentos: qual a origem de recursos para investir nesses ativos? Nessa base, nós estaremos focando agora nas decisões de financiamentos de longo prazo, abordando especificamente sobre custo de capital. As fontes de custo de capital que nós temos disponíveis para as empresas, para que as empresas possam realizar os seus investimentos, elas se dividem em custo do capital de terceiros e custo de capital próprio. Esses dois grandes grupos. No custo de capital de terceiros, nós podemos nos referir à captação bancária, ao empréstimo ou financiamento obtido diretamente com as instituições financeiras bancárias, ou o capital de terceiros também pode ser emitido através de uma negociação por parte da empresa de títulos de dívida. Então, a própria empresa negocia os seus títulos. No caso aqui, nós estamos falando de títulos de longo prazo, títulos que são normalmente chamados de debêntures, quando são emitidos por empresas de capital aberto. Entre as fontes de recursos próprios disponíveis às empresas, ela pode captar recursos através dos seus próprios lucros, seus lucros retidos, os lucros que não foram distribuídos como dividendos e que serão, portanto, reinvestidos no negócio, e ações, lançamento de ações preferenciais, que concede a preferência no recebimento dos dividendos, e ações ordinárias, que dá prioridade no voto por parte dos acionistas. Nós podemos visualizar essas fontes de recursos pelas empresas em seu balanço patrimonial. Então, numa visão simplificada do balanço patrimonial, nós podemos observar as origens de recursos no passivo e as aplicações de recursos no ativo. Ativo circulante de curto prazo e não circulante, onde nós encontramos justamente as opções de investimentos da empresa, o que pode ser também um investimento na compra de imobilizado, em fusões, aquisições, entre várias outras opções de investimentos disponíveis às empresas. Para que eles possam ser financiados, ela vai buscar recursos no seu passivo, que pode ser também de curto prazo, mas como nós estamos nos referindo a decisões financeiras de longo prazo, nós estamos tratando de não circulante, de um passivo não circulante, onde nós temos o capital de terceiros, como financiamentos, recursos externos, dinheiro dos outros, ou recursos próprios, patrimônio líquido, que é basicamente capital dos sócios, e os lucros retidos que nós acabamos de abordar. Então, capital de terceiros e capital próprio, uma visão simplificada do balanço patrimonial. Quando nós estamos nos referindo à captação bancária direta, o custo de capital nada mais é do que a taxa que é cobrada por essas instituições financeiras. Se o empréstimo for com o BNDES, a base que nós temos no mercado é a taxa de juros de longo prazo, a TJLP. E assim, o empréstimo fica em torno de 6%, 6,5% ao ano, 7% ao ano, dependendo do spread bancário. Quando a negociação é com bancos comerciais, a base é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, é uma taxa, portanto, mais alta, não subsidiada, portanto, girando em torno aí de 14,25%, que é o seu valor atual. A captação também pode ser através de bancos de investimentos, as sociedades bancárias financeiras, e esses bancos de investimentos vão cobrar uma taxa ainda maior, normalmente ainda maior do que a Selic. Outra opção de captação de recursos de terceiros por parte das empresas é através da emissão de seus próprios títulos. Esse título vai ter um preço a ser negociado no mercado de capitais, ele vai ter um valor de vencimento, um valor nominal, ou valor de face, é o valor que o investidor vai receber no final do prazo após a aquisição do título. Esse investidor também pode ter direito ao recebimento de juros periódicos, que são chamados de cupons, valor dos juros periódicos pagos aos investidores adquirentes. Essa obrigação ou essa debênture emitida, ela vai ter um prazo de vencimento e essa taxa de juros
que estiver incidindo na operação, que é a mesma taxa utilizada para descontar os fluxos de caixa a valor presente, ela estará aí sendo similar ao custo de capital de terceiros via emissão de títulos de dívida, normalmente debêntures. Para que nós possamos ter uma visão da negociação de debêntures na visão do investidor, lembrando que o que é retorno para o investidor é custo para a empresa, quando nós pensamos do ponto de vista do investidor, ele tem uma saída de caixa na data inicial, a data zero, pagando um preço pela debênture, e vai ter entradas de caixa periódicas, até um valor de vencimento, onde ele recebe o último valor dos juros e o valor nominal na operação, o valor de face, o valor do título. O que é retorno para ele é custo para a empresa. Então, do ponto de vista da empresa, esse preço que foi pago pelo investidor, ele vai entrar no caixa da empresa, no caso aí o valor líquido recebido, porque na negociação a empresa vai ter custos de lançamento, e essa empresa ficará pagando juros periodicamente e também, no final, o seu valor nominal ao investidor. Quando nós vamos calcular esse custo de capital de terceiros, a dívida, ela proporciona à empresa um benefício fiscal, pelo fato de o imposto de renda ele incidir na DRE apenas após o pagamento de juros pela empresa. Então, normalmente, quando nós vamos calcular o efetivo custo de capital de terceiros, nós pegamos esse valor do custo da dívida e dele tiramos o imposto de renda. Então, o custo de capital de terceiros é o custo da dívida descontada a alíquota de imposto de renda. Um exemplo para que nós possamos nos contextualizar. Atualmente, a Emergente S.A. pode vender obrigações com prazo de 15 anos, a um valor de face de R$1.000, pagando juros anuais a um cupom de 12%. No caso aí, os juros do título. Os custos de lançamento correspondem a 30% por obrigação. A empresa é tributada a alíquota de imposto de renda de 40%. Letra A. Calcule os recebimentos líquidos obtidos com a venda das obrigações. B. Use o enfoque da taxa interna de retorno, TIR, para calcular os custos de capital de terceiros antes e depois do imposto de renda. Cada elemento desse nós podemos visualizar aqui no Excel, onde nós temos o valor N referente ao prazo de vencimento da obrigação, 15 anos, o valor nominal, que é de R$1.000, ou seja, o valor que vai ser recebido pelo investidor no final do prazo, os juros pagos pelo título no valor de R$120, já que ele representa, novamente observem aqui, que o cupom é de 12% e quando nós vamos observar esses elementos, um deles é o valor dos juros, 12% de R$1.000, R$120. A empresa é informado também que a empresa ela tem R$30 de custo de lançamento por debênture, por obrigação. Então, R$30 é o CL, que nós estamos chamando aí CL de custo de lançamento. O imposto de renda, como foi informado, é de 40%. Qual é, então, o recebimento líquido? O recebimento líquido ele pode ser calculado a partir do valor nominal desse título, que no caso aí está sendo de R$1.000, é quanto vale o título, ou o seu principal, menos o custo de lançamento. Então, o que efetivamente entra no caixa da empresa, quando ela negociar essa debênture, é o valor de R$970. Está respondida, portanto, a letra A dessa questão, uma questão que foi extraída do livro de Gitman, Princípios de Administração Financeira. Letra B, use o enfoque da taxa interna de retorno. Para que nós possamos usar esse enfoque, nós iremos fazer esse cálculo na calculadora financeira HP 12C, disponível na internet. Primeiro vamos zerar e colocar cada elemento desse que nós observamos no nosso arquivo aqui. O prazo de vencimento é de 15 anos, portanto vamos colocar esse valor aqui, 15N, 15 anos.
O próximo elemento é o valor nominal, R$1.000. Sabemos que esse valor de R$1.000 representa uma saída de caixa da empresa, uma saída de dinheiro do caixa da empresa para pagar o investidor e, portanto, nós iremos considerar esse valor como sendo negativo. Então, R$1.000, essa tecla CHS significa uma mudança de sinal, nós deixamos esse valor negativo, e valor futuro se refere ao FV, 1000 CHS FV. O elemento seguinte é o valor dos juros, que também, do ponto de vista da empresa, são saídas de caixa. Então, esse valor de 120 também será contabilizado como sendo negativo. Então, muda o sinal do 120 CHS e o cálculo periódico normalmente se refere ao PMT. É o pagamento dos juros. Como o valor recebido pela empresa, o valor presente, é o que falta nós contabilizarmos aí, é de 970, nós iremos colocar esse valor de 970 como sendo a entrada de caixa da empresa na data zero, portanto, o valor presente PV. Como o que nós queremos saber é a taxa, então quando nós clicarmos no I, ele vai resultar na taxa. Vamos fazer um arredondamento aqui desse valor, F2, deixar com 2 casas decimais. Nós temos, portanto, um custo da dívida de 12,45%. Então, vamos registrar esse valor aqui, 12,45%. Sendo que esse valor do custo da dívida, ele ainda precisa ser descontado do imposto de renda, seguindo este modelo. O custo de capital de terceiros, portanto, é igual a esse custo de 12,45%, multiplicando 1 menos 0,40, contabilizando aí o imposto de renda de 40%. Nós temos, portanto, o valor de 7,45%, representando aí o custo de capital de terceiros, depois do imposto de renda, pelo enfoque da taxa interna de retorno. O retorno do investidor é custo para a empresa. Em seguida, nós podemos abordar a respeito das fontes de capital próprio. Entre essas fontes, nós temos a negociação de ações preferenciais, ações ordinárias ou retenção de lucros. Evidentemente, se a empresa já tiver os recursos decorrentes da sua própria geração de receita e consequente lucro após a distribuição dos seus dividendos aos acionistas, o valor que ficar de lucro ele pode ser reinvestido nos investimentos, ele pode ser reinvestido na empresa, reinvestido no negócio, em alguma aplicação escolhida pela empresa. A primeira modalidade de custo de capital próprio a qual nós estamos nos referindo é o custo da ação preferencial. As ações preferenciais elas têm a característica de proporcionar dividendos constantes e perpétuos. Por isso que o modelo da ação preferencial é chamado de perpetuidade, porque esses dividendos eles são constantes e infinitos, normalmente. Então, o custo da ação preferencial ele pode ser obtido pela razão entre o dividendo e o recebimento líquido obtido pela empresa com a negociação de ações. Então, nós temos aí cada sigla, o que significa. E um exemplo, para que nós possamos aí ter uma aplicação. A mesma empresa, a empresa emergente SA, no intuito de obter recursos para investimentos, decidiu lançar ações preferenciais no mercado aberto. Com base no histórico da empresa, espera-se que ela pague dividendos no próximo exercício na ordem de R$ 1,80 por ação, e que a ação a ser lançada deverá ter o preço de R$ 20. Se o banco que está assessorando a empresa na emissão das ações cobrar R$ 3,00 por ação a título de custos de emissão e de comissão, qual será o custo efetivo para a empresa? Então, nós vamos novamente observar esses valores. Nós temos aqui as ações preferenciais,
O dividendo pago pela ação preferencial é de R$ 1,80, o preço corresponde a R$ 20, e para lançar essas ações, o custo de lançamento por cada ação é de R$ 3. Portanto, o recebimento líquido vai ser calculado a partir do preço 20 menos 3 custos de lançamento, resultando em R$ 17. Observando o nosso modelo, a fórmula que nós estamos utilizando aí como base para calcular o custo das ações preferenciais consiste em dividir o dividendo pelo RL. Então, nós iremos pegar o valor de 1,80 e dividir pelo recebimento líquido de 17, portanto, o custo da ação preferencial é de 10,59%. Outra modalidade de custo de capital que nós temos, de custo de capital próprio, é através da retenção de lucros. E quando nós estamos tratando de retenção de lucros, nós estamos nos referindo ao custo da ação ordinária, mais especificamente ao custo de oportunidade relacionado à negociação de ações ordinárias. Como nós sabemos a respeito de custo de oportunidade, o custo de oportunidade é o custo decorrente de se escolher uma outra opção, de se escolher uma opção diferente daquela que poderia lhe proporcionar um ganho. No caso aí, se a empresa negociasse ações ordinárias, ela poderia ter um ganho maior através da entrada de novos sócios na organização. Como ela escolheu fazer uma retenção de lucros, ela deixou de ter esse retorno referente à entrada de novos sócios. Portanto, é um custo de oportunidade. Ou seja, ela deixa aí de distribuir os lucros aos acionistas ordinários para que este valor se torne um aumento de capital. Portanto, o custo de reter lucros é o custo de oportunidade de distribuí-los aos acionistas ordinários. O custo de lucros retidos ele tem o mesmo componente aí das ações preferenciais, sendo que, ao invés de nós dividirmos pelo recebimento líquido, nós dividimos pelo preço, porque não se chegou a ter emissão de novas ações. Não houve o IPO, a oferta pública inicial. Então, o custo de lucros retidos é obtido dividindo o dividendo a ser pago a partir do próximo período, D1, pelo preço, e diferente da ação preferencial, a ação ordinária normalmente tem uma taxa de crescimento G, que no modelo nós estamos considerando como sendo uma taxa constante. Ou seja, o dividendo pago a partir do próximo período irá crescer constantemente a essa taxa G. Se a empresa chegar a tomar a decisão de emitir novas ações, o custo das ações ordinárias será obtido dividindo o dividendo pelo recebimento líquido mais a taxa de crescimento. A diferença do modelo em relação ao custo de lucros retidos é que aqui nós utilizamos o preço porque não houve a negociação de novas ações e, portanto, é custo de oportunidade. E nesse segundo modelo é o recebimento líquido, porque houve a negociação das ações, consequentemente houve custo de lançamento e o que entra no caixa da empresa não é o preço efetivo, mas o recebimento líquido por ação. Um exemplo para que nós possamos aplicar: calcule o custo das ações ordinárias da empresa emergente, supondo que a ação ordinária esteja sendo cotada atualmente a R$ 24, com dividendo esperado de R$ 2,20, que cresce 10% ao ano. Qual será o custo de emissão das novas ações caso esteja previsto um custo de emissão de 10% e um deságio de 15%? Vamos novamente observar a planilha. Aqui nós estamos considerando o custo de capital próprio com todos os elementos que nós acabamos de citar. O preço da ação é 24, o dividendo a ser pago a partir do próximo período é de R$ 2,20. Esse dividendo cresce a uma taxa constante de 10%. E o custo de lançamento nós podemos calcular, primeiramente, 10% de 24. Como nós vimos aqui, ele se refere a custo de emissão. E esse preço ele pode sofrer um deságio no mercado, uma desvalorização em relação ao seu valor justo ou valor esperado para ser negociado pela empresa. No caso aí foi de 15% de 24%. Somando esses dois custos aí, nós temos um total de R$ 6 sendo descontado no valor que a empresa vai receber pela venda de cada ação.
Portanto, o recebimento líquido é igual a 18. Observando novamente os nossos modelos, primeiramente lucro retido. Dividendo dividido pelo preço mais taxa de crescimento. Então, vamos fazer esse cálculo agora. Vamos pegar o valor de 2,20, dividir pelo preço, porque não houve a negociação, é custo de oportunidade, mais a taxa de crescimento, do que poderia ser ganho com a venda das ações. Portanto, o custo de reter lucros é de 19,17%. Então, aí nós calculamos o custo de lucros retidos. O custo de ações ordinárias, houve a negociação das ações, portanto, há recebimento líquido, e nós ao invés de dividirmos pelo preço, vamos dividir pelo RL. Então, vamos fazer isso agora. 2,20 dividido pelo recebimento líquido, mais taxa de crescimento, portanto, 22,22%. Então, nós temos aí mais um componente de custo captado pela empresa, agora custo de capital próprio. No caso aí, nós estamos tratando como capital próprio, conceitualmente, as ações ordinárias e os lucros retidos, porque as ações preferenciais nós estamos considerando como uma fonte isolada pelo fato do valor dos dividendos serem fixos, sendo, portanto, um custo fixo. Independente da faixa de financiamento utilizada pela empresa, ela vai estar sempre pagando esse valor de 10,59%. Observe aí que foi esse o valor que nós encontramos. O custo de capital próprio, lucro retido e ação ordinária, 19,17% para lucros retidos, 22,22% para ações ordinárias. Então, nós estamos aí passando por cada modelo. E aí, calculados todos esses custos, nós iremos tratar a respeito do custo médio ponderado de capital, que é a média ponderada de cada fonte de recursos que nós acabamos de encontrar. Então, nós podemos pensar a respeito desse custo médio ponderado de capital como a taxa que é utilizada para descontar os fluxos de caixa dos projetos, calculando de forma proporcional essas diversas fontes e refletindo o custo médio futuro de todas as fontes de capital utilizadas pela empresa. E é a média ponderada de cada custo, de cada fonte que nós acabamos de calcular. E o peso é o percentual de participação de cada fonte na estrutura de capital da empresa. Então, nós acabamos aí de mensurar esses valores que estão sendo mostrados na tabela. A primeira fonte de captação que nós vimos foi via debêntures, capital de terceiros, onde o custo, observe aqui essa segunda coluna, o custo foi de 7,47%, ações preferenciais tendo o custo de 10%, sendo aí de 10,59% o custo, esses 10% é a participação. No caso aí, essa empresa, ela tem uma participação de cada fonte nessa proporção de 40% de capital de terceiros, 10% de ações preferenciais e 50% de capital próprio. Esse capital próprio ele pode ser captado através da retenção de lucros, sendo o custo aí de 19,17%, ou através da emissão de novas ações ordinárias. Observe que esse 50% aí pode ser um ou outro, porque o total deve ser, evidentemente, de 100%. Então, na divisão da estrutura de capital dessa empresa, 40% provém de capital de terceiros, 10% de ações preferenciais e 50% de capital próprio, sendo este na forma de lucros retidos ou de ações ordinárias. Quando nós estamos tratando de custo médio ponderado de capital, é essencial nós abordarmos os pontos de ruptura e as faixas de financiamento. Quando a empresa recorre a essas fontes de recursos, normalmente ela tem um limite, depois do qual a fonte de recursos se torna mais cara. E aí ela vai ter um custo marginal, ou seja, qualquer valor adicional que ela precisar, ela vai ter um custo maior do que aquela fonte que nós podemos pensar como sendo uma fonte subsidiada, uma fonte de custo mais baixo.
quando o empréstimo é com o BNDES e a empresa tem que recorrer a um empréstimo com o banco comercial, essa taxa muda da TJLP para a Selic. Se essa taxa é obtida através da negociação de debêntures, onde nós temos aqui um custo de 7,47%, e ela precisar de um volume maior do que o que foi combinado com o banco que oferece essa taxa, no caso aí foi através da negociação de títulos, a negociação foi com investidores no mercado de capitais, sendo o valor necessário maior, esse custo vai ser maior do que 7,47%. Então nós temos, primeiramente, o ponto de ruptura como sendo o novo volume de financiamento que rompe a barreira do custo de cada fonte específica, ou seja, a partir daquele volume, o custo será mais alto. Então, no modelo, nós observamos que o ponto de ruptura da fonte J é igual ao total financiado através dessa fonte J, dividindo pelo W, que está representando o peso da fonte J no total da estrutura de capital. Então, para que nós possamos visualizar, observe este exemplo. Suponha que a estrutura de capital da empresa emergente seja apresentada no quadro anterior e não possa ser alterada. Além disso, suponha também que a empresa, no máximo, poderá reter lucros em 300 mil. E, ao ultrapassar esse valor, terá que emitir novas ações ordinárias, ao custo de 22,22%, conforme já foi calculado. Além disso, se a empresa necessitar de mais de 400 mil em empréstimos de longo prazo, terá que pagar um custo de 8,5%. Com base nisso, calcule os pontos de ruptura e as faixas de financiamento. Observando novamente aqui a nossa planilha de custos, nós estamos representando aí cada fonte, o total financiado com capital próprio, é de 300 mil. Por quê? Esses 300 mil representam os lucros retidos pela empresa. Então, ela conseguiu apurar de lucro, após fazer a distribuição de quem deveria fazer a distribuição, restaram aí 300 mil para serem reinvestidos. E a proporção disso na estrutura de capital representa 50%. Portanto, ela vai ter aí, nós estamos dividindo conforme o modelo, o ponto de ruptura da fonte é o total financiado do capital próprio dividido pelo peso de capital próprio. Então, nesse primeiro elemento aí, nós iremos ter um ponto de ruptura de capital próprio no valor de 600 mil. Em relação ao capital de terceiros, o total financiado com capital de terceiros é de 400 mil, conforme observamos aqui no enunciado. Se a empresa necessitar de mais de 400 mil em empréstimo de longo prazo, terá que pagar um custo de 8,5%, ou seja, este 7,47% é obtido através de debêntures. Se ela precisar de mais de 400 mil, ela terá que recorrer a uma fonte mais cara, porque a ruptura de terceiros está especificamente em relação a terceiros, está em 400 mil. O que no financiamento total, já que 40% representa, já que o capital de terceiros representa apenas 40%, no financiamento total esse limite é de 1 milhão, que é 400 mil dividido por 40% ou 0,4. Então nós temos aí 1 milhão referente ao ponto de ruptura de capital de terceiros. Por que nós calculamos esses dois limites? Para que eles determinem as nossas faixas de financiamento. Então nós temos aí uma primeira faixa de financiamento que vai até 600 mil, uma outra faixa que vai até 1 milhão e uma outra que é acima de 1 milhão. Então, observemos agora todas as possibilidades de financiamentos. Capital de terceiros através de debêntures. Primeiro, uma faixa que vai de 0 a 600 mil. Uma faixa que vai até 600 mil, onde o capital de terceiros representa 40%. O custo é de 7,47%. Ações preferenciais sempre representando 10%, independente da faixa. E capital próprio, primeiramente, na fonte lucros retidos. Evidentemente, a empresa tendo um financiamento
nesse limite que ela possa arcar por meio de lucros retidos, ela não vai emitir novas ações. Então, o custo médio ponderado de capital nessa primeira faixa é a multiplicação de cada valor do custo pelo seu respectivo peso. Então, nesse primeiro caso aí, nós temos o custo vezes o peso, resultando em 2,99%. Aqui, novamente, o custo de ações preferenciais vezes o peso de ações preferenciais. E, por fim, o custo de capital próprio vezes o peso de capital próprio. Portanto, o custo médio ponderado de capital nessa primeira fonte é de 13,63%. Caso a empresa necessite de um financiamento acima de 600 mil, por isso que é custo marginal, o que ela precisar, a unidade adicional de dinheiro que ela precisar acima dessa faixa, ela irá ter que recorrer a uma fonte mais cara, ultrapassando aí o que ela tem de lucros retidos, portanto aumentando o seu custo de lucros retidos, no caso aí de capital próprio, de lucros retidos 19,17% para ações ordinárias 22,22%. E por que o custo de capital de terceiros permaneceu em 7,47%? Porque ela não ultrapassou o limite de terceiros, que é 1 milhão. Observe que ela nessa segunda faixa continua dentro do valor que vai de 600 mil a 1 milhão, mas ultrapassou os 600 mil, que é o ponto de ruptura de capital próprio. Portanto, o custo médio ponderado de capital, considerando os mesmos cálculos, será de 15,16%, que é novamente a soma de cada valor acima. E se a empresa necessitar de mais de 1 milhão para investimentos? Nesse caso aí, nós estamos ultrapassando o limite de capital de terceiros. Ultrapassando o valor de 1 milhão, ela terá que ter de capital de terceiros acima de 400 mil. Portanto, o seu custo de capital de terceiros passa a ser, conforme a informação que nós temos aqui, se ela necessitar de mais de 400 mil em empréstimos de longo prazo, terá que pagar um custo de 8,5%. Portanto, esse valor passa a ser de 7,47% que ela tinha com debêntures, não é mais possível obter via debêntures. Agora é através de um banco que cobra 8,5%, já descontado o imposto de renda. Portanto, o custo médio ponderado de capital nessa faixa é de 15,57%. Então, aí nós temos novamente cada fonte que nós acabamos de mencionar, o custo de cada faixa de financiamento, e aí nós temos agora uma avaliação das oportunidades de investimento que a empresa tem, a partir dessas faixas de financiamento. A partir dessas faixas de financiamento, ela vai ter uma base para escolher os seus investimentos. E aí nós temos uma informação referente ao percentual na forma de taxa interna de retorno de cada projeto de investimento. Supondo que a empresa invista apenas no projeto A, ela desembolsa 100 mil, tendo uma taxa interna de retorno de 25%. Se ela investir apenas no projeto A, seu desembolso será de 100 mil, portanto, dentro da primeira faixa que nós estamos observando aqui. Está dentro do limite de 600 mil, portanto, o seu custo médio ponderado é de 13,63%. Observe que a empresa normalmente segue essa política de orçamento de capital. Se ela definiu essa estrutura aí, ela normalmente vai ter 40% de terceiros, 10% de ações preferenciais e 50% de capital próprio. Portanto, se ela investir 100 mil, desses 100 mil, 40 mil serão provenientes de terceiros, de debêntures, 10 mil virão de ações preferenciais e 50 mil de capital próprio. Ou seja, ela não vai fazer todo o investimento decorrente de lucro retido, porque o custo de capital próprio é o mais alto que tem. Então ela tende a equilibrar essas fontes de recursos. E se a empresa decidir investir adicionalmente no projeto B?
além de ter o retorno de 25%, ela irá incorporar um investimento cujo retorno é de 22,5%. Mas ela investe a mais de 200 mil. O investimento acumulado é, portanto, de 300 mil. Continua dentro da primeira faixa de financiamento e tendo o mesmo custo médio ponderado de capital. Em seguida, ela incorpora à sua carteira de investimentos o projeto C, cuja taxa interna de retorno é de 20% e tendo o investimento investindo aí 400 mil. Acumulando 700 mil, observe que ela ultrapassou a primeira faixa. Portanto, ela está agora nessa segunda faixa, que é de mais de 600 mil a 1 milhão. Portanto, o seu custo médio ponderado de capital passará a ser de 15,16%, que continua sendo menor do que a taxa interna de retorno desses projetos escolhidos. Incorporando o projeto D, sua taxa interna de retorno é de 17,5%, ainda maior do que o custo médio ponderado de capital nessa faixa, que continua dentro do limite de 1.800.000. Adicionando o projeto E, 16,5% de retorno, ela investe 300 mil adicionais. Portanto, agora o investimento está em 1.100.000. Observe que esse valor ultrapassa agora a segunda faixa, está, portanto, na terceira faixa, resultando em um custo médio ponderado de capital de 15,57% e que continua sendo menor do que os 16,5% de retorno. Portanto, do projeto A até o projeto E, os investimentos são viáveis, porque a sua taxa interna de retorno é maior do que o custo médio ponderado de capital. O que é que acontece se a empresa resolver investir nos projetos F e G? Observe que o projeto F, por si só, ele não representaria uma fonte viável de recursos, já que o seu retorno está menor do que o custo que a empresa tem nessa faixa, que é de 15,57%, como nós calculamos aqui. Custo médio ponderado de capital é de 15,57%, portanto, está maior do que o retorno do projeto. Portanto, os investimentos viáveis são os projetos de A a E, cuja taxa interna de retorno é maior do que o custo médio ponderado de capital. A nossa expectativa com essa aula é que tenhamos esclarecido as suas dúvidas relacionadas a esse assunto. Consulte os materiais do nosso site, as nossas apostilas, o site gestãofinanceirapap.com.br. Nós desejamos sucesso na sua vida financeira pessoal, nas finanças da sua empresa. Bons estudos, boas práticas.